Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo para falar da família, porque assim é muito importante o apoio da família para a recuperação. Porque assim, quando uma pessoa fica doente dentro da família, não é só o portador que tem a doença. Geralmente assim a família está doente e o portador é como se fosse assim a ponta do iceberg. É muito importante na recuperação a família se unir para poder se recuperar. Por quê? Porque assim, gente, um membro afeta todos os outros. Então, assim, o problema não é só da pessoa que tem um transtorno, da pessoa que tem depressão. O problema é de todo mundo. Porque quando a gente não tá bem, no caso, quando a gente tem um transtorno, a gente tem uma crise, a gente não tá bem, a gente se afasta das pessoas, a gente fica depressivo, ou a gente fica irritado, ou a gente começa a tratar mal os nossos familiares. A gente não consegue fazer as nossas coisas básicas. Com isso, afeta todo mundo, né? Tem brigas, tem um monte de coisa. A família em si fica doente, entendeu? Então, assim, para se recuperar, o ideal é que a família abrace essa causa e todos se recuperem, entendeu? No meu caso, a minha família ajudou muito na recuperação. Eu sempre aceitei desde o começo o diagnóstico de transtorno bipolar. Eu sempre fiz o tratamento correto, mas assim, foi essencial o apoio da minha família. E não é assim que foi fácil me apoiar, porque com certeza nos meus momentos de crise eu era uma pessoa bem difícil, sim. Com certeza, para minha mãe, para meu pai, para as minhas irmãs, foi muito difícil a situação, foi muito difícil me ver mal, foi muito difícil me ver às vezes numa clínica. Mas quando isso acontece na família, não é por acaso. Às vezes uma doença acontece e vem para unir mais a família. Às vezes uma doença acontece para rever os valores, rever realmente o conceito da família. Entendeu? E é muito importante que a família também abrace essa causa. Aí tem familiares que falam para mim, mas Viviane, é muito difícil, eu não aceito meu filho ter depressão, eu não aceito que meu marido tome remédio. Assim como é difícil para o portador, para a pessoa que tem a doença aceitar, também é muito difícil para os familiares. Mas vocês, familiares, precisam aceitar, precisam também procurar ajuda, porque se todo mundo se ajudar, vai ser mais fácil, entendeu? Pesquisas feitas nos Estados Unidos fizeram mais com pacientes com transtorno de personalidade na Califórnia. Pesquisaram várias famílias e acompanharam durante alguns anos e perceberam que em famílias que tinham muito críticas, um ambiente muito hostil, né, que tinham muito problemas entre os familiares, muitas desavenças, brigas, eram famílias que os portadores tinham mais recaídas, apresentavam mais crises. Por outro lado, aquelas famílias que cooperavam mais uns com os outros, tinham menos brigas, eram que os portadores conseguiam ficar mais bem, que conseguiam ficar estável por mais tempo. E alguns portadores nem tinham mais recaídas. Então essa pesquisa comprova que o apoio da família é essencial, é fundamental na recuperação. Porque o ambiente que a gente está inserido é muito importante. Porque imagine, a pessoa fica doente, muitas vezes se afasta do trabalho, se afasta da faculdade, aí ela vai tirar um tempo para se cuidar, ela vai ficar em casa. Aí em casa tá um ambiente hostil, entendeu? Não tem como, isso atrapalha na recuperação da pessoa, entendeu? É igual uma planta para crescer, para ela ficar bonita, para ela realmente viver muito mais, ficar bem bela, ela precisa ser bem tratada da terra, colocar água adequada, colocar num ambiente propício para a planta crescer. A mesma coisa para a pessoa se recuperar da doença, ela precisa de um ambiente que ajude ela. Mas vocês podem me falar, mas Viviane, para mim como familiar é muito difícil, porque a pessoa que está doente me trata mal, é muito difícil, e eu também não entendo essa doença, gente. Assim como o bipolar, o depressivo precisa procurar ajuda, o familiar também precisa.
familiar precisa ler sobre a doença, precisa se informar mais, precisa, se tiver na sua cidade, procurar um grupo de apoio de familiares, que existe um grupo de apoio de familiares para tal tipo de diagnóstico de doença. Precisa, muitas vezes, procurar terapia também, porque terapia não é só para o portador, a terapia também é para a família. Né? A terapia vai ajudar a família. Também é muito importante você conversar com o médico do paciente. Na verdade, é como se fosse uma mútua ajuda. Todo mundo se ajuda, todo mundo junto. Todo mundo se ajuda para a recuperação do paciente e da própria família. Porque não tem como, se a mãe tem um filho doente, a mãe adoece também. Porque ela fica sobrecarregada, ela tem que cuidar do filho, às vezes ela não tá bem. Então, assim, o familiar, o cuidador precisa procurar essas ajudas todas que eu falei para se cuidar. Porque só tem como você cuidar do outro se você estiver bem. Se você estiver debilitado, não tem como. Por isso que quando falam no avião, quando a máscara cair, você não coloca na criança. Você coloca primeiro oxigênio em você, depois você salva a criança do seu lado. Você, como familiar, precisa estar bem. Precisa se cuidar. E, ao mesmo tempo, o que você der conta, cuidar do seu parente que não está bem, pedir ajuda para outros familiares, ir nos profissionais de ajuda. Não é para você assumir a carga toda sozinha, não, porque geralmente as mães fazem isso. Mas para você dividir, pedir cooperação das outras pessoas. Porque a família é como se fosse um elo, todo mundo é ligado. Todo mundo é ligado. Ah, mas tem um irmão que não fala com outro irmão, mas se vive na mesma casa, todo mundo está conectado. Então, assim, vai ser igual essa pesquisa falou, que eu falei para você, essa pesquisa dos Estados Unidos, vai ser muito mais rápido, é comprovado cientificamente através das pesquisas. O paciente que tem um apoio, que a família coopera, a recuperação é mais rápida e o processo é menos desgastante para todo mundo. Então, é importante para todo mundo procurar ajuda. Vai ser bom para todos isso. Então é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se vocês gostaram, curte o vídeo aqui e espero vocês no próximo vídeo.